Graça e paz, meu irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que a cada dia o Senhor esteja te enchendo da sua sabedoria, da sua bondade e dos seus propósitos para a sua vida. É maravilhoso poder compartilhar o Evangelho com você. Poder estar aqui para te encorajar, para estar aqui para te motivar. Esse é meu trabalho. Esse é meu chamado. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Sabemos que o inimigo tem trabalhado de tudo para que os sonhos de Deus na nossa vida sejam frustrados. Mas o nosso bom Deus, o Deus que nós servimos, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, ele é maravilhoso. O bom é que ele cumpre todas as suas promessas. Quando Deus prometeu o povo de Israel que ia dar-lhes a terra prometida de Canaã, Deus cumpriu. Pareceu que demorou muito, porque levou muitos anos para esse sonho se concretizar. Mas Deus cumpriu, porque Deus ele cumpre no seu tempo, não no nosso tempo, não do jeito como nós queremos. Então vamos continuar nessa fé, nessa esperança de buscar, de nos prostrar, de nos santificar, de cada vez mais termos uma sede da sua palavra, da sua presença. Quanto mais perto estarmos do coração de Deus, mais perto dos seus sonhos estaremos para ser realizados. E eu quero orar junto com você hoje, para que Deus possa penetrar no mais profundo desejo, na mais profunda fé em Cristo Jesus, para que possamos nos estabelecer, que possamos acreditar naquilo que Deus tem para nós. Bendito seja tu, ó Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Altíssimo e grandiosos em seus enfeitos. Aquele que é misericordioso até a terceira, até a quarta e a quinta geração. Um Deus maravilhoso como tu, ó nosso Deus, não tem outro. Grandioso és tu. Por amor do seu nome nos deste um Redentor, um Salvador, um Ajudador, um Rei que pudesse trazer de volta o seu povo ao seu coração, assim como era no princípio, quando o Senhor aparecia nos dias para falar com o homem, sem nenhum pecado, sem nenhuma intervenção de espírito nem nada. Era tu somente, com o homem conversando. Queremos voltar a esse jardim da sua presença. Fala ao nosso coração e nos ajuda a ter essa fé que Abraão, que Isaac, Jacó, José e outros tiveram acerca de ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você no livro de Samuel. Todos nós temos sonhos. E alguns sonhos que nós temos não são de Deus. Alguns deles vêm pela nossa carne, mas muitos são colocados por Deus no nosso coração. É exatamente importante saber diferenciá-los. Hoje é triste quando começamos a confundir os sonhos de Deus com os nossos. Quando vamos em busca de nossos sonhos e transformamos eles ídolos.
e não encontramos muitas vezes realizações nesses sonhos. Quando não buscamos os sonhos de Deus que nos deu, todos aqueles sonhos que nós buscamos tornam-se amargos e a nossa vida se torna amargurada. Torna-se mais difícil porque não desejamos e não sonhamos os sonhos de Deus. Não que Deus não queira ou que Deus não deseje que nós sonhamos. Deus quer que nós sonhamos. Ele quer que você cada dia sonhe, mas quer que você sonhe os sonhos deles. O sonho que ele tem para você. É exatamente dessa pessoa que eu quero falar. De uma mulher que tinha um sonho. De uma mulher que queria ter um filho, mas não podia. Foram anos de tentativa. Ele e o marido, ela quer dizer, e o marido, tentaram, mas não puderam ter filho. E a outra zombava, ria-se. Porque é assim que é. Quando tentamos os sonhos de Deus, as pessoas vão se rir de nós. Vão achar que nós estamos malucos. Eu lembro quando comecei, quando eu falei que queria ser missionário, as pessoas zombavam de mim, riam de mim, achavam impossível. Mas Deus havia falado comigo. Deus havia me mostrado que eu seria um missionário, que eu seria o embaixador. E eu quero falar de alguém que teve um sonho. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, só quero ler o versículo 1 e 2, a oração da Ana. Na verdade, essa oração é a forma de gratidão da Ana, daquilo que Deus havia feito, do sonho que Deus havia realizado na vida da Ana. E a Bíblia diz assim: então a Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há além de ti como nosso Deus. Não há além de ti como o Senhor. A minha boca exulta, exalta ao Senhor Deus, porque não há outro como tu. A Ana, ela faz uma oração de gratidão daquilo que Deus havia dado para ela. E ela havia concebido já um filho chamado Samuel. E Samuel foi dado ao profeta Eli para que cuidasse, para que pudesse estar servindo no templo do Senhor. E é exatamente desses sonhos que eu quero falar. Essa mulher tinha um sonho. Não sabemos quanto tempo ela tentou. Não sabemos quanto tempo ela experimentou
Mas eu tenho certeza que o seu marido tentava engravidar, mas ela não podia. E a outra, que tinha filhos e filhas, zombava dessa mulher. Ria-se da cara dela, porque ela não conseguia. A Penina não chegou de consagrar nenhum dos filhos dela para o Senhor. É interessante, né? A Penina não me parecia que não era aquela mulher que tinha o temor do Senhor. E essa que tinha o temor do Senhor não podia. E quando a gente vê na história da Bíblia, a gente vê que muitas dessas mulheres que tinham o temor do Senhor, que amavam o Senhor, não podiam ter filhos. Eram estéreis. A Sara, a Rebeca e as outras. E aquelas que não tinham nada a ver poderiam ter filhos. E por terem filhos zombavam, lançavam piadas, riam-se das outras. E muitos dos nossos sonhos, os sonhos que Deus colocou no nosso coração, o sonho que Deus ministrou no nosso coração, quando nós contamos para outras pessoas, quando nós falamos para outras pessoas, as pessoas riem. E os sonhos de Deus muitas vezes levam muito tempo para se concretizar. E a gente, ao andar do tempo, vamos desanimando. Ao andar do tempo, vamos nos esquecendo. É impressionante como podemos viver sobre o mesmo teto com uma pessoa durante vários anos, sem nem sequer sabermos, quais são os desejos mais profundos do coração daquela pessoa. É interessante, é impressionante o quanto podemos viver sobre o mesmo teto com uma pessoa durante anos sem jamais saber quais são os desejos mais profundos do coração daquela pessoa. Nós casamos, temos filhos, nós temos irmãos, temos amigos e muitas vezes dizemos assim: esse é meu melhor amigo, esse é meu filho amado, essa é a minha esposa. Mas poucas vezes sabemos qual é o desejo mais profundo daquela pessoa. Poucas vezes. Isso porque não perguntamos. Isso porque não conversamos mais. Isso porque não somos mais abertos uns com os outros. Lideramos pessoas e não sabemos qual é o desejo mais profundo daquelas pessoas. Treinamos obreiros e não sabemos, afinal de contas, qual é o desejo mais profundo daquela pessoa. Temos filhos em casa que nem sabemos qual é o maior desejo daquela criança. A única coisa que nós fazemos tão correto e tão certo é mandar a criança para a escola. E depois fazemos assim, faz advocacia, faz medicina, faz construção civil, faz informática, faz sei lá o quê. É a única coisa que nós sentamos e aconselhamos os nossos filhos. A única coisa que nós conversamos com as nossas esposas é quanto nós ganhamos, se formos honestos.
É quantos filhos nós queremos ter. É que casa que nós vamos comprar. É quando sentamos para decidirmos que tipo de carro a gente vai comprar. Que nome vamos dar ao nosso filho. Só perguntamos, o que eu posso comprar hoje para a janta? É a única coisa que nós sentamos e gastamos mais tempo com as nossas famílias, com os nossos amigos, mas raramente perguntamos à nossa esposa, perguntamos o nosso esposo, perguntamos de verdade os nossos filhos. Qual é o desejo mais profundo que você tem no seu coração? E com frequência, os nossos sonhos, os nossos desejos são tão profundos que nem se chegam a verbalizá-los. Cada vez mais, os nossos sonhos, os nossos desejos são tão profundos que nem chegam mais a se verbalizar, ou a se demonstrar, ou a se falar. Ou então, cremos que a possibilidade de ele se realizar é tão remota que perdemos as esperanças. Temos sonhos que Deus nos falou há 25 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos, que perdemos a esperança de que aqueles sonhos vão se realizar. Será que eu vou escrever um dos maiores livros? Ou vou escrever um dos livros mais lidos do mundo? Será que eu, com meus 45 anos, ainda vou casar? Será que eu, com meus 50 anos, ainda vou viajar pelo mundo? Vou poder falar o inglês, o alemão, o espanhol, o italiano fluente? E os sonhos de Deus na nossa vida começam a se frustrar. Começam a perder aquela possibilidade daquele sonho se realizar. E muitas das vezes a nossa esperança começa a se perder. A nossa fé começa a se perder. E principalmente de 2020 até agora, nós desacreditamos no poder de Deus. Porque a nossa esperança, a nossa fé foi abalada de qualquer forma. Você achava que ia viajar o mundo em 2020, né? Você achava que tudo ia dar certo em 2020, 2019. E nada deu certo. E aí você agora se pergunta, será que ainda Deus vai fazer? As leis mundiais parece que estão mudando, parece que estão indo contra nós. O que Deus falou, será que vai realizar? Talvez você está se perguntando, porque você nunca mais sentou para conversar. Eu quero contar uma história que uma vez eu ouvi de alguém falando assim: conheci uma pessoa que tinha o mais profundo desejo de viajar e conhecer lugares impressionantes.
Eu conheci alguém que tinha um desejo mais profundo de viajar por vários lugares interessantes. Ela era casada com um homem de personalidade muito forte e controlador. Ele era presidente de uma empresa. E a sua vida era somente dedicada aos negócios. Ele se entregava de uma forma tão profunda ao trabalho que nem parava um segundo sequer para pensar em qual seria o desejo da sua esposa ou do seu esposo. Essa pessoa trabalhava, se dedicava ao trabalho que não parava mais um segundo sequer para perguntar, afinal de contas, qual é o desejo mais profundo da minha esposa ou do meu esposo? Ele não era uma pessoa ruim porque trabalhava e se dedicava ao trabalho. Na mente dele, o trabalho era prioritário. Por quê? Porque eu precisava prover para a minha família. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso construir um futuro para os meus filhos. Esse é um dos maiores desejos de todo pai, de toda mãe. Esse é o maior engano que nós temos hoje. E na verdade, ele era um bom homem que jamais havia perguntado sobre o sonho da sua esposa. Ele era um homem tão bom que não chegou nunca de perguntar os sonhos da sua esposa ou do seu esposo. E ele só pensava no seu próprio sonho e o qual estava realizado. O sonho desse homem já estava realizado. O sonho dessa mulher já estava realizado. Por quê? Porque ela trabalhava. Porque ele trabalhava. Ele se dedicava ao seu trabalho. Que não tinha nem tempo de pensar na sua esposa ou no seu esposo. E, na verdade, essa mulher se sentia frustrada. Essa mulher se sentia engolida. Esse homem se sentia menosprezado. Parecia que não tinha valor para sua esposa ou para seu esposo. Assim são muitos dos nossos filhos. Assim são muitos dos nossos amigos. Assim são muitos de nós. Essa história é nossa vida. Essa história sou eu e você. Muitas das vezes trabalhamos, marido não tem tempo, está em missões. Servindo a Deus, mas não tem tempo de olhar para sua esposa e dizer qual é o seu desejo. Qual é o maior desejo do seu coração? O marido ou a esposa está sempre na igreja pregando, mas não tem tempo de sentar com a sua família. Assim é a nossa vida. Qual é? Quando é que você sentou uma vez com a sua esposa, com seu esposo e falar? E abrir seu coração? E eu quero poder ler com você no Gênesis, capítulo 12. Eu gosto muito desse versículo. Eu amo, eu acho que é um dos versículos, um dos capítulos, uma das passagens que deveria todos os dias se ler na igreja.
É uma passagem que deveria se ler para várias famílias, a cada casa, no devocional. Capítulo 12, versículo 11 até o 12. Diz assim: quando estava chegando ao Egito, disse a Sara, sua mulher: bem sei que você é muito linda, bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a sua mulher, ou a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Olha só no versículo 13. Diga que és a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida, seja poupada por causa de você. Um dos homens e um dos maiores exemplos da fé cristã rasga o seu coração. Ele pede: Sara, você é uma das mulheres mais bonitas que eu já encontrei. Por isso casei com você. Então, por favor, estamos viajando para um país em que você é mais linda ainda. E quando chegarmos lá, por favor, não fala que tu és a minha esposa. Fala que tu és a minha irmã. Para que a minha vida seja poupada. Para que a minha vida seja deixada, que não morra. Abraão abre o coração dele. Aqui não era irmão da Sara, porque eles eram casados. Você não casa com sua irmã. Aqui, biblicamente, diante de Deus, eles eram casados. Eles tinham uma linhagem de parentesco, de familiaridade. Mas nesse contexto aqui, eles eram casados. Eles mantinham uma relação de casados, não de primos, não de irmãozinhos. E Abraão rasga o coração dele e fala assim: você é bonita, mulher. Por favor, me ajude. Eu não vou te mentir. Tenho medo. E muitas das vezes nós não falamos mais dos nossos medos. Não falamos do que nós, no trabalho, enfrentamos com as nossas esposas. Será que você teria coragem de chegar para seu marido, para sua esposa, e falar: olha, amor, eu estou lá no trabalho, eu tenho uma mulher bonita, uma perna, uma bunda, me perdoa. Ela é muito linda, ela é jovem, tudo é perfeito. E essa mulher cada dia está me distraindo. Você tem como orar por mim? Me ajuda? Será que você tem a coragem de abrir o seu coração e dizer: olha, eu estou caindo na pornografia, estou assistindo coisas imundas. Será que nós temos a coragem de abrir o nosso coração, verdadeiramente expor os nossos sonhos e pôr as nossas dificuldades? Porque hoje estamos construindo muros, está tudo bem. Não me interessa mais. Será que você teria a coragem de sentar com seu marido e ter uma conversa séria? Olha, meu sonho é esse. Eu casei com você porque você era lindo, você era bonito,
você era atraente. Mas o meu coração era viajar. O meu coração era pregar o evangelho. O meu coração era fazer outro tipo de coisa. Não era estar estagnado com 5 filhos na cozinha. O meu coração não era de estar aqui trabalhando para conseguir só sustentar a família. Eu queria abrir um negócio. Queria treinar jovens a viver um propósito de verdade. Será que teríamos a coragem hoje de abrir os nossos corações e dizer, estou com dificuldade? Sabe, não conseguimos mais nos abrir. Porque temos medo. O que ela vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? E assim são muitas vezes. E muitas vezes nos sentimos assim. E muitas vezes sentamos cercado de revistas, de cartas informativas de missionários, de viagens, de livros e de novelas, fantasias na nossa mente, que sonhávamos de uma vida diferente. Sentamos em casa, cercado de coisas fantasiadas, frustrados, com várias coisas, imaginando como seria se eu tivesse escolhido um caminho que eu seguisse os sonhos que Deus tinha para mim. E sonhamos com uma vida diferente. E continuando na mesma história que eu estava contando, assim muitas vezes essa mulher, ele se sentava sozinha, cercada de revistas, de viagens, de livros e novelas, e sonhava com uma vida diferente. Mas um certo dia, outro homem casado olhou para ela nos seus olhos, que viu quem ela era realmente. E essa pessoa queria conhecer os pensamentos dela, saber quais são os desejos mais profundos dela. E o relacionamento se transformou em um caso em que quase destruiu o casamento dessa pessoa. As nossas esposas, os nossos homens, saem para se abrir com seus amigos, saem para se abrir com as suas amigas, porque não tem a coragem, porque não tem confiança de sentar com seus maridos e abrir o coração dela. Porque muitos homens não vão entender. Os homens saem, vão para os bares, saem, vão para os seus amigos e abrem o coração deles. Porque hoje eles não têm a coragem de sentar com suas esposas e abrir o coração deles. E muitas vezes abrem os caminhos para o diabo se aproveitar. E muitos casamentos, famílias são destruídas por falta de boa comunicação, de falta de bom diálogo entre esposo e esposa. Muitos de vocês podem se identificar com isso. Você poderia se identificar? Isso me parece que é você. Me parece que sou eu aqui.
Você se identifica? Eu nem te conheço, se você vai assistir ou não, mas parece que estou falando de você. Parece que cheguei e conheci o seu coração. Parece que eu estou falando daquilo que está te moendo, está te comendo por dentro. Como posso falar da sua vida assim? Como eu poderia conhecer a sua vida, aquilo que tá te roendo por dentro? Aquilo que está te moendo ao chegar ao ponto de pensar em divórcio, de pensar em traição, de pensar em abandono. Os sonhos de Deus estão se frustrando na sua vida. Quantos de vocês aqui passam por isso, sem nem sequer perceber que você está lutando por dentro, está negando que isso venha à tona? Quantas vezes a gente luta por dentro, porque os nossos pais, porque os nossos maridos, os nossos amigos não estão nos entendendo? E aquela frustração está nos comendo, envelhecendo por dentro, envelhecendo por dentro. Porque não somos capazes, não somos corajosos igual Abraão foi. Você é bonita, Sara, mas pelo amor de Deus, salva a minha vida, porque isso aqui está me comendo por dentro. Eu não quero morrer por você. Eu ainda quero viver por você. A gente pensa que foi tão fácil assim Abraão chegar para Sara. A gente pensa que foi só chegar a Abraão e dizer: Sara, você vai ser minha irmã quando chegar no Egito. Não, não foi assim. Provavelmente foi difícil para ele falar. Foi difícil para Sara aceitar. É meu marido. Vou ter que mentir. Porque nesse contexto, não somos marido e mulher, não somos primos. Mas eles sentaram e conversaram. Porque Deus permitiu com que isso fosse escrito na Bíblia? Foi para ficar bonitinho? Tinha um alvo, que como marido e mulher a gente pode sentar e conversar até os pequenos detalhes. Até aquilo que a gente acha impossível de conversar com uma mulher ou com um homem. Temos medo, né? Faço para você domingo, você não é casado, casa para ver. Não fui eu que escolhi a esposa ou o marido. Não sou eu que estou falando para você, é a Bíblia. Se nós de verdade abríssemos os nossos corações, desde o princípio do relacionamento, muita coisa seria diferente. Se nós falássemos dos nossos sonhos como falamos para as nossas amigas, para os nossos amigos, as coisas seriam diferentes. A sua vida seria totalmente diferente. Porque você não ia casar o vagabundo que você casou. Você não ia casar essa controladora que você casou. Mas por quê? Porque nós fingimos que está tudo bem. E chega um tempo em que já não aguento mais. Quantos aqui tiveram ou têm sonhos frustrados que nunca vieram a acontecer? Quantos de vocês, quantos de nós tivemos ou temos sonhos que nunca vieram a acontecer, que estão frustrados até agora?
até aqueles que Deus havia falado para nós. Será que Deus mentiu para nós? Será que Deus poderia me acordar em 2014 no Brasil e falar assim: você vai escrever um dos livros mais lidos do mundo? Eu estava dormindo. Eu duvidei. Eu disse: não é possível. Será que Deus mentiu para mim? Não. Deus não mentiu. Eu é que não fui perseverante. Eu é que não soube ter fé e coragem de falar para minha namorada antes de casar e dizer assim: o meu maior sonho é esse. E eu não abro mão dele. Você quer? Qual é o seu maior sonho? É esse, eu não abro a mão dele. Vamos juntar os sonhos e ser maior e junto caminhamos. Mas não fazemos muitas vezes disso. Aí começamos a duvidar, será que Deus vai concretizar esses sonhos? Quantas mulheres e homens casaram erradamente por pressa de querer fazer tudo e querer satisfazer? Quantas vezes nós casamos? Quantas pessoas nós conhecemos que casaram erradamente com pressa de querer fazer tudo e querer satisfazer-se? Vendendo o seu chamado porque ele é lindo, porque ela é bonita, porque ele tem um corpo bonito, ela tem um corpo bonita. E hoje estão ali, chorando. E hoje estão ali, venderam todo o chamado de Deus na vida deles, porque já estavam chegando nos 35. Eita, estou com 32, ainda não casei, tem alguma coisa errada. Igual a minha cultura. Esse cara não casa porque é gay. Não me faz melhor ser solteiro. Não me faz melhor ser casado. Deus vai nos amar do mesmo jeito. Mas só que faz uma grande diferença nos sonhos dele. Se nós precipitarmos em correr por causa da idade, por causa da beleza, os sonhos de Deus podem ser vendidos na nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que casar com 50, 60 anos. Não. Case com alguém que tem os mesmos sonhos. Sente e converse com a pessoa. Quais são os seus sonhos de verdade? Onde você quer ir? Onde você quer chegar? O que Deus tem falado para você? Porque tem muitos missionários se divorciando. Porque casou achando que é bonita, é linda. Ah, é isto. Você já está com 35 anos, para o seu ministério fluir, você tem que casar. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Que para você, seu ministério fluir, você tem que casar. Onde é que está escrito isso? Então, o ministério de Jesus não deveria fluir. Do Paulo e de outras pessoas que fizeram grandes coisas. Case com alguém que você e essa pessoa, os sonhos de Deus não vão frustrar nem os seus e nem os dela. Hoje não podemos dizer o mesmo. Tive várias chances de casar. Tive várias chances de ter namorado. Mas eu entendi, escolhi que esse não era o meu tempo.
que não era aquilo que aquela pessoa queria, que todos os sonhos de Deus poderiam ir para a água abaixo por causa da minha precipitação, por causa da beleza daquela pessoa. E os sonhos de Deus para aquela moça serão frustrados. Porque eu ia seguir os sonhos de Deus do meu jeito. E ela ia fazer do jeito dela, talvez. E muitos casamentos são assim. Muitas vezes nos matamos para viver os sonhos de outras pessoas. E os sonhos de Deus são frustrados na nossa vida. Mulheres, homens não dormem, tomam comprimidos, medicamento para dormir, frustrados, porque os sonhos de Deus na vida deles está tão apertado, está tão, eles tá tão, nem consigo achar a palavra, esmagados, e aqueles sonhos gritando por dentro, e vivemos uma vida frustrada. Eu quero encorajar você hoje a sentar, seja solteiro, seja casado, não importa. Abraão não tinha 20 anos quando falou com a Sara, já estava acima dos 70 anos. Então nunca é tarde. Deus quer realizar os sonhos que Ele colocou no seu coração, mas cabe você. Cabe você dizer sim, eu quero junto com você. E eu quero encorajar você. Não estou dizendo que você tem que ficar perguntando às pessoas. Se você está em um relacionamento, sente com sua namorada, com seu namorado e pergunte e orem junto. Não estou querendo destruir o relacionamento de ninguém. Longe de mim. Mas eu quero que você não viva uma vida frustrada depois de morrer seu marido ou sua esposa e dizer assim, uau, agora estou livre para viajar. Agora posso ir fazer missões. Agora posso fluir. É triste. Vocês os dois podem fazer grandes coisas. Mas quero que vocês sentem e conversem. E saibam qual é o vosso sonho de verdade, como casado e individualmente. Graças te dou, Pai. Pai de misericórdia e Deus da graça. Peço que o Senhor seja exaltado na vida de cada uma dessas pessoas. Que o seu nome seja exaltado para sempre. Oro para que o Senhor venha abençoar cada um que esteja escutando essa mensagem. Que os sonhos de Deus, que os seus sonhos, Senhor, venham se realizar a cada vida aqui, Senhor. Abençoa cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.